Olá, pessoas queridas, né, desse grupo Estudando o Evangelho. Primeiro quero agradecer muito a Luciana pelo convite, por essa oportunidade de poder estudar e trazer o estudo, né, relacionado aí com o tema. E eu sempre gostei de estudar o processo, né, da saúde, adoecimento, das questões espirituais. Então hoje eu trouxe um tema do livro do Gilberto, né, já que o grupo dá prioridade para o estudo do Evangelho. Confesso que eu não sou muito. Eu preciso de entender melhor o Evangelho, né? E o livro Evangelho da Terapia, do Gilberto Ribeiro Vieira, ele traz algumas compreensões interessantes sobre o processo do adoecimento. E hoje está muito, né, as pessoas estão muito voltadas com essa questão, né, do adoecer, até em função da pandemia que o mundo hoje está mergulhado. Então, por isso que eu optei por trazer um assunto relacionado aí à saúde, né, entendendo a saúde de um contexto holístico, não só apenas a saúde orgânica, né, a saúde proveniente de uma invasão externa, mas o que é esse binômio saúde e doença? Né? Então, aí eu escolhi o tema, é o primeiro capítulo do livro, né, que chama Pacientes Terapêuticas, onde ele traz o estudo da mulher hemorroíça, né? E é sobre esse tema que eu vou estar trabalhando hoje, né? Foi o meu estudo. E também eu encontrei esse livro, Servidores da Luz, que eu achei muito interessante também, que aqui tem vários relatos, né? Foi um médico, ele é homeopata, o Emerson de Godoy, ele reuniu vários, digamos assim, biografia de grandes médicos, né? Qual foi o ponto que esses médicos colocaram para aprofundar a questão do adoecimento. E aqui ele fala do Hipócrates, fala do Paracelso, do Hahnemann, Bezerra de Menezes, ele vai fala inclusive do Viktor Frankl, né? Ele fala aqui dos grandes mestres. E eu gostei, ele fala inclusive da Elizabeth Kubler-Ross, né? Mas eu pensei aqui, foi os dizeres do Eduard Bach, né? Dos Florais de Bach, que aí eu vou estar encerrando com algumas citações, né? Para a gente expandir mais a nossa consciência, expandir mais os nossos conceitos relacionados aí à saúde, ao adoecimento, ao nosso autoconhecimento e como é que a gente vai vibrando, né, na frequência aí da saúde. Então, como é de costume desse querido grupo, a gente começa aí antes de entrar com o tema propriamente dito, né, nós vamos começar com uma harmonização para a gente entrar em contato aí, né, com a nossa guiança, com os nossos amparadores ou espíritos de luz, aquela, né, cada um vai escolher de acordo com a sua afinidade, para a gente abrir a nossa mente, abrir aí os nossos corações, para poder captar, né, a mensagem, né, que a mensagem realmente que ela toque e seja importante para cada um de nós, né? E eu vou pedir aqui também muita inspiração, né, para a minha guiança, para os meus amparadores, para eu poder ser um canal eficiente para transmitir coisas que sejam positivas para nós nesse momento que nós estamos passando, nesse momento evolutivo, né? Então eu vou aqui colocar uma música, né, pra gente ir harmonizando. E eu pensei em abrir também uma carta, né, do oráculo do pão. Opa, desculpa aí, caiu aqui. Do oráculo do pão para nos inspirar, né? Então eu vou abrir aqui.
saiu libertação, tá? Então, é assim que diz a carta: deixe ir, deixa partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar, abençoar tudo o que já foi e o que já não cabe mais, dores, amores, mágoas, vitórias, e entregar ao universo, abrir-se para um novo, deixar a vida acontecer. Olha que interessante, né? Eu gostei, a liberação. Abrir-se para o novo e deixar a vida acontecer, do oráculo do pão. Tá, gente? Então vamos começar aí com o nosso estudo de hoje. Então, como eu falei, eu partir do princípio do capítulo, né? O paciente e as terapêuticas do livro do Gilberto, e a gente vai estudar a mulher hemorroísta, tá? Então, eu vou ler para vocês, né, o trecho do Evangelho. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Né? Esse versículo encontra em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 a 34, né? Conhecido aí por nós como a mulher hemorroísta. Então vamos ver, né, como é que a gente faz a elaboração, como é que eu fiz a elaboração desse estudo, né? Primeiro, trazendo a compreensão do que significa enfermidade, né? Do que significa saúde e por que aquela mulher padecia durante 12 anos de uma hemorragia, né? Então, Hahnemann, né, que é o precursor aí da homeopatia, ele nos diz que as enfermidades, as doenças, são desarranjos dinâmicos, né? Desarranjos espirituais que a nossa vida espiritual experimenta na sua maneira de sentir e agir, né? Então, aí eu vou fazer link com a Conscienciologia, que fala muito dos pensenes, né? Que é o pensamento, sentimento e energia, né? Que tudo começa com o PEN e que os pensamentos, sentimentos e energias, eles estão interligados, né? Quando a gente pensa alguma coisa, vai aquela energia e já vai uma ação, né? Não só a Conscienciologia, mas outras linhas de conhecimento também tratam, né, dessa questão dos pensamentos. O patchwork, a Rosa Cruz e aí por aí vai. Só para vocês, né, verem que o quão é importante, quanto mais
eu penso, né, quanto mais conhecimentos eles estão espalhados, eles vão se sustentando, né? Então não é uma invenção de algo assim, né? Então veja bem, então Hahnemann coloca, né, que as enfermidades são desarranjos dinâmicos, e ele fala que, né, ele também fala dessa questão da maneira da gente sentir e da gente agir, né? Aí vem outras linhas de conhecimento que fala do pensamento, sentimento e energia, né? E aí a gente para pensar, né? Então, pensamento, sentimento e energia, né? Será que eu tenho bons pensamentos, né? Eu penso bem de mim mesmo e penso bem dos outros? Eu sei perdoar? Eu guardo ressentimentos, eu guardo mágoa, eu fico me sabotando o tempo todo? E aí me faz lembrar também de um livro que foi minha filha, Nayana, que indicou, obrigada, viu, Nayana? Que se chama Inteligência Positiva. Eu achei muito interessante que esse livro aborda o seguinte, né, que nós temos o nosso cérebro sobrevivente, que é o nosso cérebro, ele chama também de sabotador, que desde lá do início nosso ainda, há milhares de anos atrás, a gente tinha que sobreviver, né? Então a gente tinha que lutar pela vida. Então a gente tem esse cérebro sobrevivente, mas que hoje ele chama isso de cérebro sabotador, né? O que é esse cérebro sabotador? É quando eu estou sempre naquele modo de ficar com sentimentos negativos, sabe? Pensando mal de mim, pensando mal das pessoas, né? Fico sempre no excesso de defesa. É muito interessante. Então, uma dica aí de leitura chama Inteligência Positiva. E aí, o que esse autor fala? Que a gente tem que acionar o lado positivo do nosso cérebro, que é a nossa sabedoria. E o que ele diz que é sabedoria dentro, né, dos estudos dele? É a empatia, é a bondade, é o pensar positivo, né? É pensar na solução dos problemas. Então, veja bem que interessante, é você mudar o seu padrão de pensamento, sair de uma zona muito negativa, muito ruim, né? Muito cansativa, e vai para uma outra zona que ela é mais positiva. É onde você vê mais a bondade, né? Você se coloca no lugar do outro, você vai usar a compreensão e vai usar a solução para os problemas, né? Então, fica aí uma dica também. Voltando aqui ao Hahnemann, né? O que ele fala? Né? Que quando nós estamos aí no estado de saúde, né? A força vital, que é de natureza espiritual, ou seja, a força vital, ela não é material, ela é de natureza espiritual. Então, eu entendo que ela está muito além da matéria, que anima o nosso corpo físico, né, que é o nosso corpo material, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividades harmônicas nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento livre e são, que é o nosso corpo, para atender os mais altos fins da nossa existência. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, né? Que a gente tem uma força espiritual, uma força vital, que ela é espiritual, que ela vai além desse corpo físico, né? E que ela é regida por um espírito, ou seja, por uma consciência, por um pensamento, por um princípio inteligente, né? E é esse princípio que vai regir aqui o nosso corpo físico, nessa dimensão em que nós estamos, para a gente atender, né? O que ele fala aqui, os mais altos fins da nossa existência, né? E isso é particular de cada um. O fim da minha existência é diferente do da Maria, é diferente do João, é diferente do José. Então, qual é a minha missão de vida, né? E é isso que é interessante também quando a gente fala dessa questão, né?
Existem outros livros também de grandes mestres, como eu já citei no estudo anterior que eu fiz no Grupo Ismael, sobre o Napoleão Hill, onde ele diz que uma das formas da gente não deixar que uma entidade assediadora ocupe a nossa mente é a gente ter um propósito de vida, é a gente ter uma meta e seguir aquela meta, né? A gente não ficar aí, deixa a vida me levar, a vida leva, eu vou, porque senão a gente vai também, né, captando qualquer coisa, entendeu? E tem muita coisa solta aí, né? O universo, ele é muito rico. Hoje em dia a gente vive, né, com a internet aí que tem muita informação e a gente precisa escolher qual é a informação que a gente quer que chegue aí para nossa mente, tá certo? Então, lembrando essa questão, né, só para reforçando que você ter um foco, né, uma meta definida, isso é importante para nossas defesas, que a gente vai ver também mais tarde, né? Então, guarda isso, essa questão do propósito de vida, né, com isso que o Hahnemann fala, do equilíbrio, né, da nossa energia vital para o nosso corpo, a relação dos pensamentos, sentimentos e energias, com o que eu vou fechar no final, né, o que significa ser as nossas defesas e ficar com o sistema imunológico ok em tempos aí, né, de muita informação com a questão do Covid-19, com a questão aí da pandemia, tá ok? Então, vamos lá. Né? E também aqui no livro, Gilberto traz, né, eu tô olhando aqui, viu, gente, no meu data show, que ele fala o seguinte, ó, que a enfermidade é um desequilíbrio centrífugo, cuja raiz se localiza no espírito, projeta-se no perispírito, né, no perispírito, no psicossoma, né, no nosso corpo emocional e vai se localizar no nosso corpo físico, né? E ele fala também que esse estágio temporário aqui, né, esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa dimensão, nessa 3D, é um excelente recurso terapêutico. Para quê? Para a gente curar o quê? Curar o corpo? Curar? Não. Eu entendo que é curar a nossa alma, né? Curar a nossa consciência, curar o nosso espírito, porque o nosso corpo responde àquilo que está na nossa mente, que está no nosso íntimo. É intrapsíquico, né? Nós só estamos refletindo o que vai na mente, certo? E aí, então, como entender esse processo de saúde e doença, né? A saúde a gente pode associar ao quê, né? A gente olha assim uma pessoa que você fala que ela está saudável, significa o quê? Que ela está feliz, mesmo com problemas, né? Ela supera bem os problemas com positividade, ela enfrenta, ela não se desespera, né? Então ela tem aqui uma paz íntima, né? Uma autonomia, ela decide sobre as coisas dela, né? Ela pode escolher. Né? Então, a autonomia também está ligado com a liberdade, né? Está aqui ligado com a empatia. Lembra que eu falei do escritor do livro? É que eu não estou com o livro aqui porque ele está no meu Kindle, né? Ele fala que o cérebro sábio é o cérebro que tem empatia. Aqui também está dizendo, né? Que a saúde também está relacionada com a empatia, você se colocar no lugar do outro, com a solidariedade. Olha aqui que importante que fala também, respeito ao livre-arbítrio dos demais, né? Então, a gente tem que respeitar, mesmo que você não concorde, mas você respeitar a escolha do outro, né? E uma coisa super importante, respeito aos nossos limites, né? E também com a questão, aquela pessoa que sabe perdoar, mas o perdão de uma forma mais ampla, perdoar também as coisas que eu já fiz, né, no passado, e que hoje, com o meu nível de consciência mais expandido, eu vejo que não foram condutas, né, muito saudáveis, mas eu preciso saber perdoar,
né? Porque eu só consigo, de fato, perdoar o outro quando eu também me perdoo, né? Quando eu olho para trás e vejo algumas coisas que eu fiz, né? E que hoje eu tenho a percepção de que elas foram inadequadas. Então eu preciso me perdoar, porque aquele era o meu momento evolutivo, né? Era o que eu dei conta de fazer, tá certo? Mas hoje eu já tenho mais informação, eu fui atrás de informações, né? Eu fui atrás de superações, então a minha consciência expandiu. E quando a consciência da gente expande um pouquinho, né? Não é que ela expandiu na totalidade, não, mas hoje, né? Se eu tô melhor do que ontem, já é uma coisa boa. Então eu tô caminhando aí para ter uma saúde mais, digamos assim, mais produtiva, né? Uma saúde melhor. Porque uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar homeopatia foi quando eu vi até isso do Gilberto na época, né? Isso foi há uns 35 anos atrás, quando ele começou a estudar homeopatia. Ele disse que a homeopatia considerava todos nós como doentes. Eu falei, nossa, então eu sou normal, porque eu era extremamente tímida, ressentida, eu guardava muito as coisas dentro de mim, me sentia estranha. Aquilo para mim me chegou assim como uma benção. Eu falei, ah, então eu sou normal. Então que bom, eu posso melhorar, né? Eu posso dinamizar isso aí, ser uma pessoa melhor. E aí foi o que aconteceu, tá bom? E aqui ele traz também, né? Eu falei da saúde, fala também da doença, né? Que é um desequilíbrio íntimo, né? Do indivíduo, né? Refletindo no corpo físico. E geralmente ocorre quando há uma violação ética pessoal e das leis espirituais, né? Então elas podem ser representadas como mágoa, ressentimento, o egoísmo, né? E se eu rompo aí, e se eu violo os meus princípios, o que é que vem? Vem a culpa, vem o remorso, né? Vem a consciência pesada, porque eu não respeitei os meus princípios, ou quando eu também não respeito os meus limites, né? Conhece aquela história que, por que será que uma doadora em excesso sempre vai encontrar um receptor também, que só quer receber? Então, quando a gente lembra aqui da mulher hemorroísta, né, que é aquela que perdeu durante 12 anos muito sangue, a gente pode pensar, será que ela se doou demais, além dos limites dela? Aí a gente vamos ver, né? E aqui então tem aí o binômio saúde, que a gente viu, doença. Então, como é que é a cura, né? A cura vai se dar mediante a mudança de postura de vida, né? Atitudes éticas para comigo, para com aquilo que eu já aprendi, e para com as outras pessoas também, tá certo? E aqui está, tem uma frase que eu vou ler para vocês, né? Que a doença clínica constitui a projeção da personalidade do indivíduo em seu próprio corpo físico. Então, vamos olhar aí o que é que está acontecendo com a gente, né? Sem discriminação, porque lembra que eu falei lá que o Hahnemann diz que todos nós somos doentes, a gente está a caminho da evolução, a caminho da saúde, a caminho da cura, né? É um processo, então, sem culpas. Então vamos refletir, voltando, né, ao texto evangélico. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então 12 aqui, o autor, né, o Gilberto, o que ele traz essa informação dos 12? Né, que é um processo contínuo, teve um início, continuou. E aí eu fico pensando, aquela mulher hemorroísta, aquela mulher, né, quem que se identifica com esse personagem, né? Será que está sempre com a mesma postura, com os mesmos conflitos, né? Que esse sangramento perdura aí por 12 anos, né? 1, 2 e vai, né? O que é que está acontecendo na vida da pessoa que ela está sempre com aqueles sintomas, né? E aqui ele diz o seguinte, fluxo de sangue, o que representa? É energia sendo dispendiada, né? Sendo roubada, né? A perda de energia que a gente pode, né,
aqui ligar como exageros, uma preocupação excessiva, dedicação exagerada que vai além dos limites da pessoa, ela não está respeitando os limites dela, né? Porque, segundo aqui o autor, a hemorragia representa no corpo físico, o dispêndio de energia no mental, entendeu? Então, qual é o nível de preocupação, né? Qual é, vamos pensar, será que está vivendo muito com o cérebro sobrevivente, com os sabotadores? Vale a pena dar uma lida nesse livro. E fala assim, ó, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, né? Então aqui a gente pode fazer um paralelo daquela pessoa que está com um distúrbio, né? E ela está sempre procurando fora, ela está sempre terceirizando, ela não está olhando para dentro dela, né? O que é que está acontecendo com ela que ela está sempre naquele patamar? Não estou aqui querendo dizer que não adianta ir no médico, que não adianta ir no psicoterapeuta. Adianta sim, mas não é só isso, né? Eu vou lá no médico, né? Faço um tratamento, mas se eu não mudo a minha postura, nada vai resolver. Daqui a pouco eu tô com a doença de novo, né? Ou eu estou suprimindo a doença em mim, né? Os homeopatas trabalham muito com essa questão da metástase mórbida, da supressão. O que significa isso? Significa que às vezes eu trato uma doença, né? Uma disfunção orgânica de forma externa. Então eu vou lá, faço um paliativo, tomo medicação, até que aquela questão resolve. Mas ela pode ir para outro lugar, o que eles chamam aí de metástase mórbida. Por quê? Porque a causa do problema não foi extirpada, entendeu? Ah, então significa que se eu vou no médico, tomo uma medicação, né? Aquele problema resolve ali naquele lugar, mas ele vai para o outro? Não, eu não estou falando isso, estou dizendo que isso pode acontecer, né? E você pode ir no médico, né? Pode tomar a medicação e pode refletir sobre a sua vida, né? E mudar as suas condutas. Cada caso é um caso. O que eu estou querendo passar para vocês e que eu tenho trazido esse aprendizado para a minha vida, né? Que a gente precisa refletir o que é que nos adoeceu, por que nós estamos doentes, né? Que de repente tomar uma substância química, fazer uma cirurgia, ajuda sim, né? Mas se eu não eliminar aquele mórbido, aquela causa, a doença pode aparecer em outro lugar. Por quê? Meu psiquismo não mudou, meu pensamento não mudou, entendeu? Meu corpo está mostrando que tem alguma coisa errada, né? Mas eu continuo com os mesmos pensamentos, eu não faço uma reflexão, eu não faço uma mudança da minha vida, ok? É isso que eu tô querendo, tentando passar, né? Então aqui ele fala, né? Então, que ela havia padecido, repetindo aqui com muitos médicos, né? Então aquela questão da da procura externa dos nossos problemas, né? E aqui ele ilustra também, no livro Deus, o Gilberto traz o seguinte: ainda que possa instruir um bebê para que ele caminhe com os próprios pés, jamais será possível alcançar esse fim caso não existe latente nele mesmo o dom de andar, tá certo? Então, a saúde, ela tá latente em nós, é preciso a gente buscar isso dentro da gente, né? E aí, por exemplo, né, como foi citado, que a hemorragia está muito ligado com o dispêndio de energia, e é para a gente fazer uma reflexão, prestar atenção naquelas pessoas que são doadoras demais, que elas não respeitam o limite delas, elas vão doando, vão perdendo energia, né, representado pela hemorragia. Aí faz aqui, né, o auxílio externo útil e valioso tende a se tornar prejudicial quando perdura além do recomendável. Então tem muita gente que tem essa qualidade de querer ajudar, de querer assistir, mas estabeleça o limite, que até o fato de você fazer pelo outro, será que você está ajudando o outro? Você não está tirando a oportunidade dele de aprender, de ser autônomo, né? De aprender com a vida?
Então, mais uma reflexão, né? Voltando aqui ao trecho do Evangelho, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: tão somente tocar nos seus vestidos, sararei, né? E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal, né? Então ela tocou ali no vestido. A gente pode entender que tocar nas vestes de Jesus seria tocar no seu campo energético, né? Naquela energia equilibrada, certo? Aquela energia potente, né? Então, aqui o que traz essa reflexão, né? Ela foi lá, quando você toca, né? Por que Jesus falou assim, quem de mim tirou virtudes? Porque, na verdade, né, eu entendo o seguinte, foi o que a leitura nos traz, né? Quando ela toca lá no campo energético de Jesus, né, na veste de Jesus, ela está, que ele falou assim, quem de mim tirou virtudes, né? Ou seja, ela pegou dele algo bom, né? Alguma medicação ali, podemos, né? Refletir, vamos chamar de medicação. Tirou aquela energia boa e se curou. De uma certa forma, né? Ela pegou alguma coisa externa, né? Então a gente faz aqui essa comparação, busca a cura de forma externa. Eu vou lá pegar, né? Então a gente pode fazer aqui também um paralelo, como eu já disse anteriormente. Vai ao médico, né? Busca medicação, mas não reflete sobre a sua postura de vida, que a gente já falou. E pode ser também que se trata de forma superficial os sintomas, não vai mais a fundo, né? Então é aquilo que eu falei, de repente a doença só muda de lugar, né? Mas a vontade de curar revela-se um componente fundamental para a saúde. Então, o principal, mesmo que eu comece de uma forma superficial, que eu vou lá e tiro virtudes do outro, né? Ou vou lá no médico tomar uma medicação, mas já existiu uma coisa boa, que é a vontade de curar, né? A pessoa já fez o movimento, ela já está indo atrás. E aí ela pode ir abrindo a consciência dela para poder compreender o processo da doença de uma forma mais profunda, ok? E aqui eu vou trazer também um médico, ele chama Fábio Marques, né? Ele é homeopata. Na época que eu assisti esse vídeo dele, ele estava assumindo a direção do Hospital em Foz do Iguaçu. Ele é da Conscienciologia, é homeopata, estuda também a medicina ayurvédica, a medicina chinesa. E eu estava vendo o áudio dele, e ele traz uma explicação da homeopatia muito interessante, né? Ele descreve aqui as fases do adoecimento. A primeira fase ele chama de fase sensorial. O que é isso? É quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma taquicardia. Ela pega, vai lá no médico, faz uma série de exames, mas não é detectado nada, vai embora. E ela continua com aqueles sintomas, mas ela não reflete sobre a vida dela. Ela continua fazendo as mesmas coisas, cultivando os mesmos sentimentos, né? Relacionando da mesma forma. Ela não tá ela não percebe o que é que, né? Já está sinalizando que tem alguma coisa errada com a forma dela se manifestar, tá certo? Aí ela não muda, continua. Aí ela continua com aqueles sintomas. Aí chega uma hora, ela pega e vê que não tá legal, ela vai no médico de novo, aí já começa a aparecer nos exames alguma alteração, tá certo? Então ela vai ver que a pressão tá alta, tô dando um exemplo, né? Vamos pensar aqui, né? A pressão tá alta, ou já tá com aquela dor de estômago que já aparece no exame, né? Numa endoscopia, aparece uma dor de estômago, etc e tal, e ela é medicada, né? Melhora os sintomas, mas ela continua com a mesma postura de vida. Não muda nada, continua
com os mesmos sentimentos, né? Aí é de cada um. E aí o que vai acontecer? Mesmo ela tomando a medicação, vai chegar uma hora que aquilo não resolve, começa a ter lesões no organismo dela. E aí a situação vai ficando cada vez mais difícil, porque já lesionou, entendeu? Eu também já comentei muito de um livro da Bárbara Celto, que ela era professora de yoga, ela passou também pela Conscienciologia. Ela escreveu um livro, Diário de Cura, né? Porque quando ela chegou no médico, ela já estava nessa terceira fase aqui, que é a fase lesional. O organismo dela já estava altamente comprometido, né? A Bárbara, ela dessomou, ela desencarnou, né? Olhando a linguagem que vocês conhecem mais, com câncer na suprarrenal, tá? Mas a história dela é muito bonita, porque ela estudou a fundo o adoecimento dela. Embora o corpo físico dela não tinha como voltar atrás, porque já existiam lesões severas, a psique dela ficou sadia. Então ela teve uma dessoma, né, uma desencarne muito bonito, né? Teve muito amparo, ela teve muita lucidez de todo o processo dela, né? Ela conseguiu restabelecer, né, os relacionamentos dela. No livro dela, ela fala que ela tinha um conflito muito grande com o pai dela, então ela conseguiu, sabe, resolver essa questão. Então, a gente pode dizer, lendo o livro da Bárbara Celto, que embora organicamente ela não tinha mais recuperação, né, porque já foi lesionada, mas ela, a morte dela, ela morreu de forma saudável, entendeu? Compreendendo todo o processo. É um livro que eu acho muito interessante também, que eu aprendi muito com o livro da Bárbara, e foi lá que foi a primeira vez que eu tive contato com a ideia de que toda doença é uma violação da lei, né? Como lá eles usam muito a linguagem da Conscienciologia, eles usam muito a quebra do seu código de cosmoética, né? Aí eu entendo que é como a gente viola leis universais, né? A gente viola os nossos limites também. E aí a gente adoece, é o processo aí que nós estamos, tá? Então, gente, como é que a gente pode então romper esse ciclo, né? Como é que a gente vai inverter esse processo para o adoecimento, né? A melhor forma é a gente reverter quando a doença está só nessa fase sensorial, de percepção. Então, é mudar o estilo de vida, ter relações mais harmônicas, né? Alimentação saudável, né? Repouso adequado, a gente precisa ter um sono adequado. Isso tudo aqui também melhora as nossas defesas, o nosso sistema imunológico, atividade física e atividade espiritual. A gente precisa, né? Nós não somos só o corpo físico, nós somos espírito, mente, emoção e corpo físico. Então a gente precisa cuidar de todas essas dimensões do nosso ser e fazer uma ressignificação da nossa trajetória de vida, né? Qual é o nosso propósito de vida? Então fica aí a dica para a gente tentar mudar, né? Quando a gente começa a perceber na fase ainda sensorial, que a gente não tá legal, né? Então, pera lá, o que eu preciso mudar, né? E aí, voltando aqui ao texto do Evangelho, que para refletir. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos, né? Então a mulher sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostou diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha aqui que interessante. Aí ele fala: filha, a fé te salvou, vai em paz e ser curado do teu mal, né? Então, como é que foi a relação dela, né, com Jesus? Ela retirou-lhe as virtudes para a sua cura. Então, foi o paliativo aquilo que a gente já falou.
Mas, né, eu acho que eu já mencionei isso, a questão de quando a gente vai lá e pega alguma coisa, pega do externo, mas não faz o movimento externo, né? Mas aqui ele fala uma coisa que eu achei legal, porque ela foi verdadeira, né? O positivo é ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro. Ela enfrentou, né? Então ela enfrentou aquilo, ela foi lá e se expôs para Jesus, né? Então é o autoenfrentamento, é a autorresponsabilidade, né? Então seria muito interessante. Então ela curou daquele mal, aquilo foi primeiro porque ela acreditou que tocando nas vestes ela curaria daquele mal. Então ela foi lá e pegou aquela energia, né? Podemos interpretar assim. Então isso foi bom. E a vontade dela de curar, ela tinha vontade, mas ela não estava sabendo, né? Ela não tinha a consciência de qual era o comportamento dela que estava levando à cura. Então, de repente, mesmo a gente agindo do externo, né? E curando um local, a gente pode levar para o outro nível, a gente pode levar do orgânico para o mental, né? Não é só, a maioria das vezes é do mental para o orgânico, mas a gente também pode fazer um trabalho do orgânico para o mental, porque de repente eu me organizando aqui, alguma coisa que está me incomodando, libera também a minha mente, né? Para pensar outras coisas, porque se eu tô com uma dor aqui, uma dor no dedão do pé. Ai, aquela dor no dedão do pé, aquela dor. Eu não consigo pensar em outra coisa. Então, quando a gente muitas vezes resolve um problema local, a gente pode tirar proveito daquilo. Foi o que eu falei anteriormente. E às vezes até o Gilberto também menciona que às vezes no leito hospitalar, durante uma cirurgia, a pessoa pode conseguir reflexões maravilhosas para a vida dela e realmente sanar aquele problema. Entendeu, gente? Então, porque a gente fala muito, né, que a doença é do mental para o físico. Então, tudo é do mental? Às vezes não. Às vezes, sanando uma coisa orgânica, a gente pode levar para o físico. O que não pode é parar ali naquele segmento, porque aí você não está elaborando nada. Ficou claro, gente? Depois vocês colocam nos comentários, né? Porque como tô gravando aqui no canal do YouTube, aí vocês colocam nos comentários algumas dúvidas, até mesmo para a gente trocar ideias, tá bom? Então, assim, para refletir, né, que até hoje o ser humano tem desejado ficar livre da doença sem se envolver integralmente com a cura, né? Então, nós somos responsáveis aí pela nossa cura, tá certo? Então, acreditar que algo externo solucione com facilidade os nossos conflitos existenciais significa incentivar ilusões e tornar-se cativos de fantasias, né? E a obtenção da cura requer quase sempre o embate do indivíduo consigo mesmo e com seu projeto de vida, exigindo reformulação de sentimentos, posturas e objetivos, né? Isso aí é a fala do Gilberto, tá, gente? Que tá no Evangelho Terapia. Aí, nossa, só para terminar, tô vendo aqui que já 43 minutos, né? Autocura. Toda cura é uma autocura, ou seja, uma autotransformações, né? A gente procura ajuda externa nos profissionais, mas o processo é no nosso íntimo, né? A necessidade de mudar o estilo de vida, mas como que a gente pode mudar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse período da quarentena, eu tirei proveito, porque eu voltei a fazer uma coisa que eu adoro, que foi a meditação. E olha como ela muda a nossa vida, né? Então, é muito legal você fazer meditação, você sair desse furor, né? Porque se você ligava aí, né, a televisão é só coisa paratrosférica, é sofrimento, isso não é saudável. Não é que a gente tem que ser alienado, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo e nos proteger também. Então, a meditação é uma coisa, para mim, ela é muito bom, né? Através da meditação a gente encontra aí com o nosso eu, procura aí a nossa paz íntima, né? A gente começa a perceber melhor. Então, para mim, me fez muito bem, né? E a saúde, ela está relacionada com a felicidade, com a vibração harmoniosa dos nossos corpos. Então, a gente tem que procurar, né? Tá mais alegre, tá mais feliz, procurar coisas positivas, né?
Isso é muito importante. Nesse livro, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, lá ele cita uma passagem, eu não vou lembrar, gente, o nome, né, do índio, de uma pessoa que pergunta lá para o chefe de uma tribo, né? Ele fala assim que dentro da pessoa existem dois lobos, né? Existe o lobo que sempre está pensando que a coisa vai dar certo, que vai para frente, e tem o outro que pensa que nada vai dar errado. Aí ele pergunta, qual desses lobos vence? Aí o mestre responde, aquele que você alimentar, né? Então é para a gente pensar, com o que é que nós estamos alimentando as nossas vidas? O que eu estou alimentando aqui, né? Os meus cérebros, né? Quais são as sinapses que eu estou desenvolvendo, né? Porque se a gente for pensar, o universo ele é riquíssimo, tem muita coisa boa, mas eu preciso de um cérebro também saudável, né? Fortificar hábitos saudáveis para poder captar essas coisas boas que estão aí, né? A física quântica, não entendo muito, mas eu tenho afinidade, ela fala muito isso, né? Que o nosso cérebro, ele não escolhe aquilo que é bom, aquilo que é mal, mas nós vamos criando a nossa realidade de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Então, é sempre ganho a gente ser mais positivo. Ah, mas como é que eu vou ser positivo com tanta coisa, né, que está acontecendo? Enfrenta e seja positivo mesmo. Faça meditação, procura leituras edificantes, né? Tem muita coisa boa e rica aí no universo para a gente poder, né, pesquisar. Não é ficar com o olho cor-de-rosa e fingir que nada está acontecendo, não é isso, né? Mas procura seu equilíbrio, né? Procura se fortalecer com coisas boas, tá certo? Né? E ver quais são as qualidades aí das suas interações, né? Então, assim, para a gente refletir que a evolução refere-se à aquisição de níveis cada vez maiores de saúde intrapsíquica, né? Ou seja, saúde mental, assim como se torna imprescindível um crescimento no próprio desenvolvimento moral. Então, é mental e a questão moral também, a questão ética, né? E aí eu vou encerrar, né, que, né, com tanta... A gente está vivendo tanto desse momento, as pessoas estão falando muito em doenças, né? Morte sempre aconteceu, né? Doenças sempre aconteceram. As pessoas morrem de câncer, de dengue e tal, mas hoje em dia as pessoas estão focando muito numa pandemia. Então, o que a gente pode fazer por nós? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso íntimo, né? E a pandemia, né, essa doença, o Covid, tem muito a ver com o fator externo, né, que é uma virulência. Então, como é que a gente pode, né, atenuar isso para nós, né? Como é que a gente pode aumentar as nossas defesas? Então, eu fiz aqui uns quadrinhos para a gente refletir junto, né? Qual é o seu limite, né? Cada qual fazer uma reflexão sobre isso, né? Outra aqui. Você vive de acordo com seus princípios, né? Veja como isso é importante. Lembra que eu falei da violação ética, que isso acaba trazendo consequências para o nosso corpo íntimo, porque traz culpa, né? Outra aqui. Qual o seu nível de autorrespeito, né? Você anda se respeitando, né? Ou é para vocês refletirem. Você cuida de suas defesas, né? Mas como é que eu vou cuidar das minhas defesas? Quais são as nossas defesas, né? As nossas defesas são mentais, energéticas, emocionais e orgânicas, né? E as nossas defesas, e como é que a gente vai cuidar dessas defesas? Mental, boas leituras, né? Tem muito livro bom para a gente ler. Energéticas, yoga, meditação, atividade física, emocionais,
procurar resolver as suas pendências emocionais com o outro. E orgânicas, bom sono, boa alimentação. Hoje em dia tem uma porção, né? Tem vários aplicativos aí com músicas para dormir, para acalmar, né? Hoje em dia também tem várias dicas de nutricionistas com boas alimentações. Eu gosto muito do Flávio Santos, né? Ele é um dos donos da Pura Vida, ele tem várias dicas excelentes de alimentação para poder potenciar aí o nosso sistema imunológico, tá certo? O sistema imunológico são as nossas defesas, né? Então, se a gente desenvolve o conjunto dessas defesas, a gente vai fazer barreira para seja o vírus do Covid ou qualquer outro vírus ou qualquer outra bactéria. Então, a gente precisa fortalecer internamente, né? Então, como é que nós vamos otimizar aí as nossas defesas? Leituras positivas, fazer exercício de respiração. Na internet está cheio de dicas também. A meditação que eu falei, atividade física. Hoje em dia tem aplicativo para você fazer atividade física em casa e alimentação. Nessa época de quarentena, gente, eu perdi quase 4 quilos, porque eu entrei no desafio de 21 dias, fiz atividade física todo dia, fiquei feliz da vida, tá? E aí eu vou terminar com o bar, né? Saúde é afinamento, deixa eu ver se tá aparecendo. É afinamento com o nosso eu espiritual, um estado de união e de intensa alegria, né? Então, vamos conectar com o nosso eu superior, né? Qual é a nossa missão? Vamos harmonizar tudo isso, voltar para dentro de nós de uma forma equilibrada para a gente poder doar para o outro, né? E aqui, ó. Desculpa. Deixa eu ver. A cura é o despertar do amor universal dentro de nós, né? Então, o amor universal está ligado também com as leis espirituais, né? Com o bem-estar, com você não lesar o outro, né? Você se colocar... Claro que o amor é muito mais amplo, né, gente? Mas eu estou colocando dentro do meu entendimento algumas coisas que a gente já tem condições de exercer. É o respeito, é a solidariedade, começando conosco mesmo, para poder doar com o outro. Tá bom? Espero que eu tenha levado alguma coisa boa para vocês, né? Lembrando que o vídeo está gravado no YouTube. Lu, muito obrigado, gratidão por você me oferecer esse momento de estudo e poder compartilhar com vocês. Um beijo, gente, todo mundo bem? Vamos aí cuidar do nosso sistema imunológico, ok? Com muita meditação e oração. Um beijo.